Que Deus nos ilumine e nos guie. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. E você verá a mão de Deus agindo em sua vida. O tema de hoje é: a porta está para se abrir na tua vida. Tenha fé e acredite que Deus está trabalhando e você verá a mão de Deus abrindo novas portas de oportunidade e abençoão na sua vida. Hoje vamos falar sobre uma promessa de Deus, as portas se abrindo na nossa vida. Jesus disse: Ele é a porta e todos que creem nele serão salvos. João 10:9. Essa porta não é só salvação, mas bênçãos e oportunidades. Às vezes nós nos sentimos presos, sem saída, mas Deus promete estar com a gente e que a porta se abre no tempo certo. Quero agradecer a todos vocês por participarem deste momento tão especial de fé e oração. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Espírito de Oração, convido-o a fazer isso agora. É gratuito e fácil, basta clicar no botão inscrever-se e o YouTube irá registrar seu nome na nossa comunidade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos encontros. A vida é cheia de altos e baixos e muitas vezes podemos nos sentir presos em situações difíceis, sem saber o que fazer ou como sair delas. Mas Deus é fiel e tem um plano para cada um de nós. Ele promete que se orarmos e esperarmos em sua vontade, Ele abrirá as portas que são necessárias para que possamos caminhar no caminho certo. Isso pode ser uma porta para um novo emprego, para uma nova relação, para uma cura física ou emocional ou para qualquer outra coisa que Deus saiba que precisamos para crescer e se tornar mais como Ele. Muitas vezes nós nos sentimos impacientes quando estamos diante de uma porta fechada, mas é importante lembrar que Deus tem um tempo perfeito para tudo. Ele sabe o que é melhor para nós e às vezes as portas só se abrem depois de um tempo de crescimento e preparação. Isso significa que enquanto esperamos pela porta se abrir, precisamos continuar orando e mantendo a fé em Deus. Nós também precisamos estar atentos às oportunidades que Deus está colocando em nosso caminho, mesmo que elas possam não ser exatamente o que estamos esperando. Às vezes, as portas que Deus abre para nós podem parecer diferentes do que esperávamos. Podemos estar orando por uma coisa específica e Deus nos surpreende com algo completamente diferente. Mas isso não significa que Ele não nos ouça ou não nos ame. Ele apenas sabe o que é melhor para nós e às vezes o que é melhor para nós não é o que queremos no momento. É importante lembrar que as portas que Deus abre para nós nem sempre são fáceis. Às vezes passar por essas portas pode exigir coragem, fé e sacrifício. Mas quando passamos por essas portas com a certeza de que Deus está conosco, podemos ter a confiança de que Ele nos dará a força e a graça necessárias para enfrentar qualquer desafio que apareça em nossa frente. Quando as portas se abrem em nossas vidas, é importante termos gratidão e reconhecer a mão de Deus atuando. Muitas vezes, as bênçãos que recebemos são respostas a orações que fizemos há muito tempo e podemos esquecer de agradecer a Deus por sua fidelidade. Mas a gratidão não é apenas importante para mostrar nosso reconhecimento a Deus, mas também para nos manter humildes e com os pés no chão. Quando reconhecemos que tudo o que temos é graças a Deus, fica mais fácil compartilhar nossas bênçãos com os outros e usar nossas oportunidades para ajudar e servir aos outros. E finalmente, quando as portas se abrem, é importante continuar orando e buscando a vontade de Deus. Às vezes, podemos ficar tão focados nas bênçãos que recebemos que esquecemos de nos manter próximos a Deus e buscar sua orientação para o futuro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma história para compartilhar ou alguma necessidade de oração, não deixem de comentar abaixo. Estou aqui para orar com vocês, para lhes dar força e para celebrar juntos as portas que Deus está abrindo em nossas vidas. Nunca se esqueçam, a porta está para se abrir na sua vida. Tenham fé, orem e sejam gratos, e Deus fará o resto. Senhor, te pedimos hoje que abra as portas necessárias para que possamos caminhar, portas traçadas pelo Senhor em nosso caminho, meu Deus, aleluia. Ajude-nos a ter paciência e fé, mesmo quando as coisas não acontecem no tempo que é necessário. Ajude-nos a ter gratidão pelas bênçãos que recebemos e a usá-las para servir aos outros. Quando as portas se abrem, é importante ter sabedoria para reconhecê-las. Às vezes elas podem aparecer disfarçadas de desafios, dificuldades ou até mesmo decepções. Mas se mantivermos nossa fé forte e continuarmos buscando a Deus,
Ele nos dará a visão para enxergar o que está acontecendo e a força para superar os obstáculos. Outro ponto importante é lembrar que, às vezes, as portas se abrem apenas parcialmente. Podemos ter que fazer nossa parte e dar um passo de fé para ver o resto da porta se abrir. A passagem bíblica que pode ajudar a ilustrar o tema das portas se abrindo é Apocalipse 3, 7, 8, que diz: "E ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: assim diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, porque tens pouco poder e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome." Essa passagem fala sobre Jesus sendo aquele que tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar, e de fechar portas que ninguém pode abrir. Devemos ter a confiança de que Deus sempre nos guia e nos protege. Mesmo que às vezes as portas pareçam fechadas e os caminhos pareçam bloqueados, podemos confiar em Deus e ter fé de que Ele irá nos guiar pelo caminho certo. Podemos orar como diz em Salmos 119 e 105. "A tua palavra é uma lâmpada aos meus pés e uma luz ao meu caminho." Devemos também estar atentos às oportunidades que Deus coloca em nosso caminho, mesmo que elas não sejam exatamente o que esperávamos. Será lindo para a glória de Deus. Quero aqui também pedir a Deus que abençoe a todos, que Deus te abençoe, não só você, mas a toda a sua família também. Você que está iniciando essa rotina espiritual juntamente comigo, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. Salmo 78. Escutai, ó povo, as minhas leis, inclinai o vosso ouvido às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, farei prodigiosos os segredos desde o princípio, as quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos filhos à geração seguinte, mas louvaremos as gerações vindouras as obras do Senhor, e a sua força e os maravilhos que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto. Deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar, fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor.
Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão, voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas, e feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança que não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. E elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhas, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Com muita fé oremos comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, minha querida, meu querido. Compartilhe essa oração. A oração que nós fizemos aqui, que cada compartilhamento desse venha a ser uma luz que você está enviando e uma luz que voltará bem mais forte para a tua vida. Não se esqueçam, se você não é inscrito, de se inscrever e ativar o sininho. Deixe seu gostei, clicando no like. Ficamos por aqui e amanhã estamos de volta para conversarmos juntos com Deus. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre conosco e que o poder transformador do Evangelho continue a tocar vidas ao nosso redor. Até breve, minhas queridas e meus queridos amigos. Que a paz e a graça de Deus estejam sempre conosco.